Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui no canal Silas Degraf, você já sabe, aqui quem manda sugestões são vocês, os nossos inscritos, que nos mandam aqui a sugestão das empresas para que possamos fazer toda essa pesquisa, toda essa análise e conhecer como que ela está econômica e financeiramente. E no caso da empresa que será retratada hoje, a indicação veio do Pedro Henrique, grande Pedro Henrique, parceiraço aqui do canal, sempre está junto conosco, mandando mensagens, sugestões. Valeu, Pedro, que bom ter você conosco aqui. Muito obrigado pela participação, pela sugestão e pelo seu incentivo. Espero corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá um like aí, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a empresa sugerida pelo Pedro Henrique é uma empresa que vem lá de Santa Catarina, a Neogrid Participações S.A. E essa empresa, ela tem uma história maravilhosa por trás de si, desde do surgimento, né? Mas antes do surgimento da Neogrid, ela já começa a história lá na década de 70, através de Miguel Abuab. O Miguel Abuab, o pai dele era vendedor de tecidos ali de porta em porta, e aí ele tinha mais 7 irmãos, né? E aí, uma das coisas que o pai dele sempre fazia questão era que os filhos estudassem. E aí, até por influência do seu irmão mais velho, o Miguel Abuab acabou fazendo engenharia mecânica no ITA. E depois de formado em engenharia mecânica, aí ele arruma um emprego lá em Santa Catarina, na Consul, lá em Santa Catarina. E aí, naquela época, a informática, né, estava começando ainda dentro das empresas, e ele foi para lá para justamente desenvolver processos de produção para a Consul. E aí começou a ter um contato maior com a informática e com o desenvolvimento de sistemas. Tanto que daí, ainda na década de 70, ele sai da Consul para montar uma empresa dele voltada justamente para desenvolvimento de sistemas para as grandes empresas, já que durante a década de 80 foi os anos, né, a década em que a informática entrou com mais peso dentro das empresas, e aí naturalmente que as empresas precisavam ter esses softwares de gestão. E aí ele montou então a DataSul. Aí a DataSul foi crescendo, né, ampliando sua participação não só em Santa Catarina, como em todo o Brasil, e depois daí futuramente a DataSul acabou sendo vendida para o grupo TOTVS, que inclusive a gente já retratou aqui no canal também. Mas lá em 1999, o Miguel Abuab ele monta uma outra empresa, a Neogrid Participações. E o que era a Neogrid? Era uma outra empresa de software, só que ela não concorria diretamente com a DataSul. Ela era uma empresa que complementava tudo o que a DataSul fazia. Eram softwares que faziam a ligação entre sistemas de gestão de uma empresa com a outra. E dentro desse software, qual que era o objetivo dele? Era justamente criar soluções para sincronização automática na cadeia de suprimentos. O que quer dizer isso aí? É justamente você fazer um software que comunique a cadeia de suprimentos, por exemplo, de um varejista para um fabricante. E aí, então, consequentemente, o software identifica quando que o varejista está vendendo e quando tem que fazer a reposição. E aí, com isso, você otimiza os estoques não só do varejista, como também do fabricante, fazendo com que eles não tenham nem estoque de mais, nem estoque de menos, tendo apenas o estoque necessário ali do giro. E isso reduz custo para as empresas e melhora os processos de dentro das empresas. E com isso, a Neogrid daí começou a crescer. Tanto que daí no ano de 2008 já estava também atuando nos Estados Unidos, na Inglaterra, Holanda e também no Japão. Então já se internacionalizou os softwares criados também pela Neogrid. E com isso a Neogrid daí foi crescendo, tanto que no ano de 2018 vai num processo de aquisições e adquire também a Sera, que era uma empresa voltada mais para tecnologia de gestão também na cadeia de suprimentos, na cadeia de estoques. E aí, na sequência, no ano de 2020, fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto, passa a ter suas ações negociadas em bolsa, e desde então vem num processo de aquisição de diversas startups, todas elas voltadas para a área de tecnologia, e essa tecnologia mais na questão de suprimentos e também no e-commerce. Mas para que possamos conhecer hoje como que está a situação da Neogrid, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e agora do primeiro semestre de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Neogrid. Então, vamos aos números.
Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Neogrid Participações S.A., referentes aqui a 2019, 2020, 2021 e agora ao primeiro semestre do ano de 2022. Começando aqui pelo ano de 2019, para que possamos entender o que é a Neogrid através dos seus números. Era uma empresa lá em 2019 de 333 milhões de reais, é o patrimônio da empresa. E por ser uma empresa de software, ela tem aqui como intangível, chamados bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, 235 milhões de reais, que são os softwares desenvolvidos pela empresa, o que representa 70,4% da empresa. Então, o que a empresa tem de mais pesado dentro do seu patrimônio? Todo o seu desenvolvimento, todo os softwares criados, enfim, toda a estrutura daquilo que ela vende, né, que é o seu software. Então, esse aqui ele passa a ser o valor maior do patrimônio da empresa. E nessa parte de cima é o ativo circulante ou o capital de giro, que em 2019 representava 80 milhões de reais, 24% de tudo que a empresa possuía. Desses 80 milhões de reais, 24 milhões 908 mil era dinheiro, caixa, banco, aplicação. 36 milhões em contas a receber. E naturalmente que ela não tem estoque, ela não vende produto. Então o que ela vende, ou que ela licencia, o que ela aluga, são os seus softwares, né, que são aqui no intangível. Já para o ano de 2020, aí com a IPO, a empresa pula para 660 milhões de reais. E com a IPO entra dinheiro no caixa, que vai para 365 milhões, e o capital de giro dispara para 418 milhões de reais. E agora todo o capital de giro representa 63,4%, sendo ainda complementado pelo contas a receber com 43 milhões 605. Já em 2021, a empresa aumenta um pouco mais seu tamanho e vai para 769 milhões de reais, porém, com uma queda aqui no capital de giro que recua para 376 milhões. Fecha com 310 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação, e 55 milhões em contas a receber. Já em junho de 2022, agora, no último semestre, encerrado dia 30 de junho, a empresa fecha com um ativo total de 720 milhões. Recua o capital de giro para 331 milhões, o volume de dinheiro em caixa também recua para 264 milhões e o contas a receber praticamente estável aqui com 56 milhões de reais. Então, por aqui você tem uma ideia do que é a Neogrid, onde o valor maior que ela tem está dentro do seu intangível. Já na parte de endividamento, nós vamos ter dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. E aqui o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. Então, esse capital próprio e o capital de terceiros são eles que estão aqui aplicados no ativo, razão pela qual o passivo sempre vai bater com o ativo. No ano de 2019, a empresa fecha com 196 milhões de dívida, 58,9% daquilo que ela tem, ela deve. E a grande parte dessa dívida aqui, no longo prazo. Em 2020, a dívida aumenta aqui nominalmente para 207 milhões, porém, com a entrada do IPO, que o PL pula para 453 milhões, o peso da dívida ficou pequeno, 31,4%. Então, vejam que ela tem um ativo total, um patrimônio de 660 milhões e deve 207 milhões. Ela deve 31,4% daquilo que ela tem. Em 2021, a dívida sobe para 301 milhões de reais, com 39,2% o peso dessa dívida. E agora em junho, a dívida ela recua para 272 milhões de reais, com 37,8% o peso da dívida. Então, quando nós observamos essa redução do ativo da empresa, é porque também o que a empresa fez? Ela pegou e reduziu também o volume das suas dívidas. Olhando os resultados produzidos pela Neogrid, em 2019 ela faturou 207 milhões, em 2020 212 milhões, em 2021 245 milhões e agora em junho ela acumula 128 milhões de faturamento. Esse faturamento que se projetado para 12 meses, nós teríamos aqui um faturamento perto aí de uns 260 milhões de reais. Então o faturamento da empresa vem crescendo, gradativamente ele vem crescendo a cada exercício. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido de exercício. Em 2019, um lucro de 8 milhões 654 mil, em 2020, 12 milhões 359 mil, em 2021, 14 milhões 580 e agora em 6 meses do ano, ela acumula um lucro aqui de 1 milhão 723 milhões de reais apenas, né? Então, uma queda do lucro aqui em relação ao que ela vinha gerando de lucro nos exercícios anteriores. Olhando agora os demais indicadores da empresa, trago para vocês como que está a situação financeira da Neogrid. Na liquidez geral,
que é a capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, lá em 2019, para cada R$ 1 de dívida, ela dispunha de apenas 42 centavos. Já em 2020, foi com o IPO também, né? Foi para R$ 2,03. Recua aí para 1,25 em 2021 e agora é praticamente estável, né? Com 1,23 em 2022. Para cada R$ 1 de dívida, que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,23. Paga e sobra. Já na liquidez corrente, que mede apenas o curto prazo, ela sai com índice de 1,19 lá em 2019, sobe para 4,95 em 2020, até em função do IPO, recua para 2,94 e agora fecha com 2,82. Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 2,82. Paga e sobra. Então, uma empresa que não tem problemas financeiros nem no curto nem no longo prazo. Já o endividamento nesse outro quadro mostra o tamanho e o comportamento da dívida da Neogrid, que ele sai com 58,9% em 2019, recua para 31,4% em 2020, sobe para 39,2% em 2021 e agora fecha com 37,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 37,8%. Nesse outro quadro, trago para vocês aqui os demais indicadores relacionados à rentabilidade. Quanto que ela ganha em relação àquilo que ela gera de receita? Lá em 2019, ela ganhava 4,2%, aumentou para 5,8% em 2020, 5,9% em 2021 e agora esse ano vem trabalhando com uma margem de apenas 1,34% de toda a receita gerada pela empresa, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobra 1,34%. A rentabilidade do ativo, ela mede o quanto a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro da atividade. 2,6% em 2019, 1,9% em 2020 e se mantém estável com 1,9% agora em 2021. Em relação a todo investimento feito, a empresa ganha 1,9%. A empresa, né? Olhando agora só o lado do acionista, é a rentabilidade do PL. Por quê? Porque o PL é o acionista dentro da empresa. Então, aquele valor do PL é do acionista. Consequentemente, o lucro pertence ao acionista. Quanto que os acionistas ganharam em 2019? 6,3%. No ano de 2020, 2,7% e agora em 2021, 3,1%. Então, ao ter investido em ações da Neogrid, ao final do exercício, dos respectivos exercícios, né, os acionistas eles têm o ganho, que é a rentabilidade do PL, que em 2021 fecha com 3,1%. Falando em acionistas, trago para vocês nesse outro quadro aqui os demais indicadores relacionados às ações da Neogrid. Quanto que vale uma ação da Neogrid? R$ 1,88. Se pegar todo o patrimônio, distribuísse entre todos os acionistas, caberia a cada acionista R$ 1,88, ou a cada ação, né? Já o valor de mercado, por quanto uma ação da Neogrid está sendo vendida? A R$ 1,65. Então percebam que o valor de mercado da Neogrid está abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um preço por valor patrimonial, PVP, de 0,88. Isso quer dizer, as ações da Neogrid estão com deságio de 12%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, apenas 1 centavo e, consequentemente, a rentabilidade da ação apenas 0,61%. Essa rentabilidade que ela é medida com base no valor de mercado e aqui nós estamos trabalhando com os números dos últimos 12 meses e, consequentemente, trabalhando aqui também com o período em que a empresa teve o seu lucro mais baixo. Dividendos por ação em 2021 e também em 2022, ela distribuiu apenas 1 centavo a título de dividendos. A relação preço/lucro, 306,45. Isso quer dizer que se você comprar ações da Neogrid pagando 1,65 e a empresa mantiver os ganhos que ela vem gerando, os lucros que ela vem gerando, os acionistas vão levar 306 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. O free float da empresa ela vem trabalhando com 46,74%, quer dizer, 46,74% das ações estão sendo comercializadas livremente no mercado. Aproveito e trago para vocês também nesse gráfico extraído lá do Google, como que vem se comportando o valor das ações da Neogrid desde 2020, está ali como 5 anos, mas na verdade ela começa lá em dezembro de 2020, quando ela faz o IPO. E na época ela fez o IPO a R$ 4,60 aproximadamente. Só que daí logo na largada, olha só, as ações elas chegam a bater em R$ 11,59. Isso em janeiro de 2021. E a partir de então, você vai vendo ali toda uma queda constante, né, do valor das ações,
que vem caindo gradativamente desde o IPO, culminando agora com uma cotação de R$ 1,65 nesse último dia 14 de outubro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico, você vê quando que a ação da Neogrid teve o seu maior valor, quando que ela teve o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Neogrid Participações S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada. Agora conhecemos a Neogrid, Neogrid lá de Santa Catarina. Falar em Santa Catarina, um grande abraço a todo mundo lá de Santa Catarina que acompanha aqui o nosso canal, que está sempre junto conosco aqui. O meu forte abraço e obrigado aí pelo incentivo de vocês. E uma terra aí maravilhosa, com praias lindíssimas aí em Santa Catarina. Então, meu grande abraço a todo o pessoal aí de Santa Catarina e obrigado sempre pela participação de vocês. E, naturalmente, que ao comprar ações, ao querer investir em ações, o passo fundamental o que é? Saber o que essa empresa é, o que ela é, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que ela está financeiramente, em termos de endividamento, em termos de rentabilidade, até porque investir em ações é investimento de risco e os riscos, então, eles têm que ser evitados. E para serem evitados, nós temos que ver a empresa financeiramente, ela vai passar por problemas financeiros ou não, o endividamento está sufocando a empresa ou não, enfim, tem que ter esses cuidados. E na outra ponta do risco nós temos um retorno. E o retorno ele se dá através do lucro que a empresa gera. Então nós temos que verificar quais são os seus índices de lucratividade, de rentabilidade, para ver se vale a pena o retorno que nós estamos buscando em relação aos riscos que nós estamos correndo. E ao tomar as nossas decisões, tomarmos de forma consciente, segura, saber o que nós estamos fazendo, aonde que nós estamos aplicando os nossos recursos, já que ganhar dinheiro é muito difícil, então nós temos que também ter bastante cuidado na hora de fazer as nossas aplicações. E aos pouquinhos ir construindo o nosso patrimônio, para lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.